Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Evangelho deste sábado, João capítulo 2, versículo de 13 a 22. Jesus estava próximo à Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Um tempo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os golpistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos golpistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não faça da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos então lembraram mais tarde da escritura que diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostra para agir desta forma? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para construir este santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, é você com muito carinho me acompanha pelas rádios Alternativa e Rádio Vida Nova FM. Sejam bem-vindas a esses canais de evangelização. Uma alegria ter você aqui, Deus abençoe. Caros irmãos, hoje a igreja celebra a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. Então hoje a Roma está em festa, a igreja está em festa. A Catedral do Papa foi consagrada no dia 9 de novembro. E a partir desta época, irmãos, começou também a propagar-se a noção de igreja como entendemos até hoje, como um edifício sagrado em que os fiéis se reúnem para rezar e prestar culto a Deus. Eu lembro de uma frase do Papa Bento XVI que ele diz assim: a igreja é uma reunião de poucos que salvará muitos. E exatamente dessa forma. Como em Roma havia também os templos pagãos, então na verdade quem entrava no templo eram apenas os sacerdotes, e o povo ficava na fachada dos templos naquele período. Mas essa Basílica de São João de Latrão marca um novo tempo para nós cristãos. A partir dessa Basílica, os fiéis tiveram direito a entrar dentro da igreja. No Evangelho, Jesus apresenta para nós, de nós também, uma nova noção do templo, que nos é muito cara, né? Ele diz: destruí esse templo e em 3 dias eu levantarei. Jesus estava falando do templo do seu corpo, mas aquele povo lá que estava ali, eles não escutavam e não entendiam muito bem. Irmãos, com esta mensagem aprendemos que também nós somos templo do Espírito Santo, nós somos templo que Deus habita. Da mesma forma que cercamos de cuidado as igrejas que são templos, nós devemos cuidar também e manter a sacralidade do corpo que Deus nos deu para exercer nossa missão nesse mundo. Então, irmãos, cuidemos de manter a sacralidade do nosso corpo. O Senhor cuida de nós e nos faça santos para que futuramente nos apresentemos a Ele assim, em santidade de vida, porque estamos cuidando bem do corpo, do templo que Ele nos confiou. Somos o templo onde Deus habita, o templo do Espírito Santo. Você é templo, meu irmão, onde Deus habita, onde o Espírito Santo habita. Então cuide bem de sua vida, cuide bem do seu corpo, porque é nele que você exerce a sua missão e se devolver purificado para Deus no momento derradeiro. Cuide do seu templo. O seu corpo é templo do Espírito Santo, onde Deus habita. Onde Deus habita. E o que você tem feito desse templo? E o que você tem feito desse corpo? De forma você tem agido como templo do Espírito Santo de verdade? Reflita, meu irmão.
Reflita para que você tenha uma vida santa em Deus. Não uma vida desregrada, mas uma vida santa em Deus. Deus abençoe, ótimo final de semana. Que a graça e a paz de Deus seja no seu coração. Passe bem, que você tenha um final de semana iluminado e abençoado por Deus. Eu volto amanhã domingo, se Deus assim nos permitir. Passe bem, não se esqueçam de compartilhar.